pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de geografia. Na primeira aula a gente viu uma revisão, né, com a professora, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o continente europeu, tá? Na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre o continente europeu e a Oceania também, tá? Então vamos lá. E a Ásia. A Europa é um continente que se localiza a oeste da Ásia e também ao norte da África e a leste do Oceano Pacífico, tá? E tem ao sul o Oceano Glacial Ártico. E algumas sociedades habitaram ali esse continente, tá? E foram responsáveis pela colonização da maior parte dos outros territórios do planeta. Então a gente pode ver a Europa aqui pintadinha de vermelho, tá? E por isso eles são chamados de centro do mundo, porque começou a colonização nos demais territórios, tá? Apesar de que, em termos cartográficos, né, em relação ao mapa, não é certo a gente dizer que a Europa é o centro do mundo, porque ela não está no centro do mapa, mas vida que segue, tá? A Europa tem um total ali de 50 países e 2 deles também fazem parte da Ásia, que são a Turquia e a Rússia, tá? E apesar de ter um número muito grande de países, a área é bem pequena, tá? Se a gente não contar a Rússia, tá? Que a maior parte do território da Rússia se localiza na Ásia, tá? Então, o espaço da Europa fica menor que o do Brasil, tá? E muito mais países do que o Brasil possuem estados. Então, tem mais países do que o Brasil tem de estados, tá? Porque são 50 países, né? Que a gente tem 26 Distrito Federal. Então vamos lá. Grande concentração de pequenos territórios vão se explicar por causa das relações históricas. Então foi uma região de muita instabilidade. Então por isso que tem tantos países e países pequenos, tá? Então vamos lá. Essa fragmentação, né, foi um efeito contrário da integração que teve na União Europeia, né? Porque esse bloco econômico, ele utiliza o euro, né, como na maioria dos seus países, e não tem fronteiras, né? Ele eliminou as fronteiras do seu território. Por isso que o pessoal diz que quando viaja para a Europa fica mais fácil e é mais barato viajar entre países, tá? Por conta dessa eliminação das fronteiras, tá? Só que isso provoca efeitos na população, né, por causa dos pensamentos xenofóbicos, ou seja, a aversão a estrangeiros, tá? Demograficamente, ou seja, quando a gente está falando da dinâmica da população urbana, tem um fluxo migratório intenso lá na Europa, né? Por conta da União Europeia e da quebra das fronteiras também, tá? Então tem vários imigrantes vindo de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tá? E a média da idade da população está se elevando, tá? Porque a taxa de natalidade é baixa e a de mortalidade alta, tá? Quanto aos aspectos físicos, a Europa tem o quê? Tem baixas altitudes, com algumas exceções, tá? Lá o clima é temperado, então vai variar ali nas regiões litorâneas e tem algumas zonas ali que tem as altitudes maiores, tá? Ou seja, com que seria esse clima temperado? A temperatura vai variar ao longo do ano, então vai ter temperatura de 10 graus, mas também vai ter temperatura de 18 graus, menos 3, por aí, tá? A hidrografia da Europa, ou seja, né, é marcada pela presença de rios importantes, como o Rio Danúbio, o Rio Reno, o Volga, o Sena, Elba, o Tejo e vários outros, tá? Existem alguns tipos de vegetações, como a tundra, a floresta boreal, as florestas temperadas e as estepes, tá? A tundra vai ser marcada pela ausência de árvores, vai ter uma vegetação bem rasteira e espaçada, tá? Por conta do clima lá. A floresta boreal é um bioma, né, composto pela taiga, que é um tipo de vegetação que é formada por pinheiros, tá? Então tem ali 4 camadas de vegetação. As árvores que são altas, a vegetação arbustiva, né, que são os arbustos, e as ervas, tá, que são próximas do solo, além dos musgos, que são vegetações rasteiras, tá bom? E estepe vai ser o nome que é dado a um tipo de vegetação que ocorre nas regiões temperadas ou subtropicais, tá? E essa vegetação cresce mais nas planícies, tá? Então não tem árvores, né? Basicamente é feita por vegetação rasteira, que a gente chama de gramíneas, tá? Economicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi se recuperando, né? Então,
as potências internacionais foram voltando a ter relações, né, depois da guerra por conta da Alemanha, né? Então, a União Europeia se tornou o quê? O bloco econômico mais avançado do mundo, que tinha o quê? Alemanha, Reino Unido e França como destaques, tá? Então, eles conseguiam uma maior integração comercial dentro do próprio continente. Só que isso não fez com que elas não passassem pela crise pós-guerra, tá? Então, a taxa de miséria e desemprego aumentaram muito e isso reflete até hoje, tá? Então, apesar de ter dimensões territoriais bem estreitas, é um dos continentes mais importantes que a gente tem no mundo, tá? Hoje a gente tem o fortalecimento do BRICS, que são os Estados Unidos, Japão, Rússia, Índia e China, né? E a Europa é uma dos protagonistas na geopolítica e na economia internacional. A Europa Ocidental é uma região que está a oeste do continente europeu, tá? É uma região bem rica da Europa e tem 24 países, tá? Essa divisão, na verdade, é baseada na localização, mas não é unânime, tá? Outros adotam critérios históricos, culturais e até políticos para fazer essa divisão entre a Europa Ocidental e Oriental, tá? Isso foi muito utilizado lá na época da Guerra Fria, onde tinha os países capitalistas que estavam sob influência dos Estados Unidos, que era a parte ocidental, e a parte oriental era comunista e tinha influência da União Soviética, tá? Então, a Europa Oriental é a leste do continente europeu, tá? Se comparada com a ocidental, é menos desenvolvida do ponto de vista econômico, tá? O termo leste europeu também foi muito usado na Guerra Fria para fazer referência àqueles países socialistas que tinham influência da União Soviética, tá? A Guerra Fria, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando a liderança política, econômica e militar do mundo, tá? Então, a União Soviética tinha um sistema socialista, que era baseado no Partido Comunista, tá? Igualdade social e não tinha democracia, tá? Ou seja, democracia é quando o povo escolhe, tá? No socialismo não tinha isso lá na União Soviética, tá? Então, é uma doutrina política e econômica que se caracteriza pela transformação da sociedade numa distribuição equilibrada de riquezas e propriedades. Isso faria com que diminuísse a distância entre os ricos e pobres, tá? Isso era a União Soviética. Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, que defendia a expansão do sistema capitalista, que era baseado na economia de mercado, né, num sistema democrático. Então, era o povo que elegia seus governantes, e na propriedade privada, tá? E essas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos, tá? E o capitalismo a gente viu que prevaleceu, né? Que é um sistema econômico onde os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos, tá? Mas antes da gente conhecer o mundo como é hoje, né? Teve então essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante os anos da Guerra Fria, tá? E não era só nesses países, todas as atenções estavam voltadas para ele, tá? E eles tentavam influenciar vários outros países, tá? Então, a União Soviética tinha influenciado o leste europeu e os Estados Unidos lá na Alemanha e na Europa Ocidental, tá? Então, a Alemanha ficou dividida entre a Alemanha Ocidental, onde tinha governo democrático e capitalista, e a Alemanha Oriental, que tinha ditadura comunista e a economia era voltada para o modelo soviético, tá? Então, Berlim se encontrava, que era a capital da Alemanha, se encontrava dividida por um muro, tá? Que foi construído para evitar fugas do lado do oriental para o ocidental, tá? Então, o Muro de Berlim foi o símbolo máximo ali da Guerra Fria. E as mudanças que ocorreram na União Soviética ao redor foi se alastrando para todos os países, e os regimes comunistas seguiam em linhas gerais os mesmos processos que existiam na União Soviética, tá? Quando a União Soviética acabou, então cada um se transformou em um país, mas continuou com o mesmo modelo: abertura política e redemocratização, tá? Vamos lá. Já a Ásia, agora é a Ásia que está aqui pintada de vermelhinho, é um continente cujas terras estão em maior parte no hemisfério norte, tá? E ela é banhada pelo Oceano Ártico, pelo Oceano Índico ao sul e ao leste pelo Pacífico, tá? E faz fronteira com a Europa e com a África também, tá? Então, ele é o maior continente do mundo, que tem 29,4% das terras emersas, ou seja, acima do nível do mar. E também é mais populoso, tá? Porque tem 60% da população mundial. E o clima da Ásia aí é dividido em 4 regiões climáticas.
o clima siberiano, que é no extremo norte da Ásia, então tem temperaturas muito baixas. A vegetação é a tundra no norte, a taiga no centro e os estepes ao sul. Falamos dessa vegetação quando a gente estava falando ali da Europa, tá? No clima mediterrâneo, os verões são bem quentes e secos e os invernos têm muita chuva. O clima desértico tem regiões com temperatura elevada durante o dia e frias à noite, tá? E o índice de chuva é bem baixo. E também temos as monções, que o inverno é seco e o verão é bem chuvoso. Então aqui a gente consegue ver aqui as fotos das vegetações. Olha o estepe como é, vegetação rasteira. Aqui na taiga a gente vê os pinheiros, tá? E a tundra a gente vê a ausência de árvores também, vegetação rasteira aqui, tá? E a gente vê que a fauna da Ásia também é bem diversificada, então a gente tem vários animais. Elefantes asiáticos, tem os camelos, os pavões, os tigres, dentre outros, tá? Já no relevo a gente tem as cordilheiras, tá? Que são uma área geográfica que tem montanhas. E as cordilheiras vão formar um grande sistema de montanhas unidas, como a gente tem lá na Ásia, o Himalaia, tá? E também existem muitos planetas e planícies bem importantes, tá? O norte do continente também tem grandes rios, né, que vão desaguar no Oceano Ártico, só que eles permanecem congelados na maior parte do ano. A gente também tem várias bacias hidrográficas importantes. A gente tem os rios Amarelo e Yangtze na China. E também temos o rio Tigre e Eufrates lá no Oriente Médio, tá? O Japão, ele é um país insular. O que é isso, professora? Ele é formado por ilhas, tá? Ele é da Ásia Oriental e é localizado lá no Oceano Pacífico, tá? A leste do mar do Japão. Temos também a República Popular da China e a Coreia do Norte ali fazendo fronteira, tá? O Japão, né? O nome Japão, em japonês, os caracteres significa origem do sol, tá? Por isso que a gente chama lá o Japão da Terra do Sol Nascente, tá? Tem um arquipélago que é composto por 6.852 ilhas, então 97% da área terrestre nacional é composta por ilhas, tá? E essas ilhas são montanhosas, então tem muitos vulcões, como os Alpes japoneses e o Monte Fuji, tá? E é a 10ª maior população do mundo. A região metropolitana de Tóquio inclui a capital e várias cidades adjacentes, tá? E é a maior área metropolitana do mundo, tá? Ou seja, o que é a área metropolitana? Quando a gente tem um núcleo urbano, tá? A cidade que é bem povoada. E tem algumas áreas vizinhas ali que são menos povoadas, tá? O Japão possui a 3ª maior economia em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a 4ª maior em poder de compra, tá? E é o 4º maior exportador e importador do mundo. E é o único país asiático que é membro do G7, tá? Que é formado por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. São as 7 economias mais avançadas do mundo, tá? Então, esses países juntos vão representar 64% da riqueza mundial, tá? Ele tem uma força de segurança bem moderna, que é utilizada para autodefesa e para manutenção da paz. E tem um padrão de vida muito alto, é o 10º maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e tem a maior expectativa de vida do mundo, então as pessoas vivem mais, tá? Tem a 3ª menor taxa de mortalidade infantil também, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Comunidade Econômica dos Estados Independentes, que é chamada de SEI, tá? É uma organização que tem 11 das 15 repúblicas que formavam antes a União Soviética. Lembra que a gente viu que a União Soviética acabou com o fim da Guerra Fria e se transformou em países. E a SEI, tá, é composta por 11 dos 15 países, tá? Não é um bloco econômico, porque não tem acordo entre eles, tá? E não tem integração econômica, não tem legislação comercial, é cada um por si e Deus por todos, tá? Então, quais são esses países? É a Rússia, Belarus, Cazaquistão, Azerbaijão, Tadjiquistão, Armênia, Quirguistão, Uzbequistão, Moldávia, Ucrânia e Turcomenistão, tá? Já a Oceania é um continente cujas terras estão localizadas no hemisfério sul do planeta Terra, né? E é formado por um conjunto de ilhas que são situadas no Oceano Pacífico. O mais populoso país da Oceania é a Austrália, tá? E as terras da Austrália correspondem a 90% das terras do continente. Depois a gente tem
a Nova Zelândia, tá? 75% da população habita em cidades, enquanto 25% mora na zona rural. E o idioma mais falado lá é o inglês e o francês, e alguns dialetos nativos, tá? A economia da Oceania é bem diversificada, tá? Nesses países mais desenvolvidos, que são a Austrália e a Nova Zelândia, a gente tem a fabricação de produtos industrializados e tecnologias. Já as outras ilhas, elas dependem de gêneros agrícolas, tá? Em relação ao clima, o clima lá é desértico na parte do interior na Austrália, tá? E em grande parte das ilhas a gente tem o clima tropical. E na flora a gente tem uma vegetação desértica ali na Austrália e também temos florestas tropicais, tá? Vamos falar então um pouquinho da Austrália. Olha aqui nessa imagem como é interessante que a Austrália toma grande parte aqui do continente, tá? A Austrália, que é oficialmente chamada de Comunidade da Austrália, é um país que é localizado lá no hemisfério sul da Oceania e corresponde à menor área continental do mundo, tá? A ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes no Oceano Índico e Pacífico também. O continente ilha, como a Austrália é chamado por vezes, é banhado pelo Oceano Índico, a oeste ele é banhado pelo Mar do Timor, o Mar de Arafura e o Estreito de Torres, tá? E ao norte é pelo Mar de Coral e pelo Mar da Tasmânia ao leste. Eles também fazem fronteira marítima com Indonésia, Timor-Leste e Papua Nova Guiné. E também com o território francês de Nova Caledônia. Também faz fronteira com Nova Zelândia, tá? Durante cerca de 40 mil anos antes da colonização europeia, que foi iniciada lá no século XVIII, o continente australiano e a Tasmânia eram habitados por 250 nações individuais de aborígenes que eram nascidos ali na região. Tá? Só que alguns pescadores começaram a visitar, os holandeses descobriram lá, e a metade oriental da Austrália foi reivindicada pelos britânicos e começaram a colonizar. Por isso que o idioma principal lá é o inglês, tá? E a população foi aumentando nos últimos anos e foi sendo explorado, tá? Então, pessoal, na aula de hoje a gente conheceu 3 grandes continentes, tá? A gente falou um pouquinho do continente europeu, da Ásia e da Oceania. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder aos exercícios ao final do capítulo e até a nossa próxima aula.